Meus caros irmãos em Cristo, em 2 momentos queremos levar a vocês uma realidade trágica das consequências de uma guerra atroz em Angola. Primeiro nos sonhos de sua independência e depois esfacelada pela guerrilha e sistema comunista. Sim, Angola, um país rico em sua natureza, em seus minerais, com ouro, com diamantes, mas terrivelmente pobre na sua dimensão humana, onde 70% da população, no momento presente, vive com $1, $2, R$4 por dia. Essa nação esfacelada por uma guerra atroz, olha para nós cristãos e pede a nossa compreensão, a nossa solidariedade, o nosso carinho, a nossa ajuda. Acompanhe-nos e deixe-se tocar pela dor de um povo, que é a paixão de Jesus, pedindo a nossa clemência e ajuda. Nasci no ano da independência e, ao mesmo tempo, no ano em que começa a guerra civil em Angola. Quase todos nós temos uma vítima na família, vítima de guerra, de conflito. Em 92 faleceu a mãe, em 94 o pai, e nós ficamos com o irmão primogênito que ficou como chefe da família. E ele trabalhava como jornalista no âmbito da liberdade da imprensa e em 99 foi assassinado tragicamente. E naquela altura sentimentos de vingança invadiam os nossos corações. Mas ao mesmo tempo invadia em nós também um outro sentimento. Depois da morte do nosso irmão, nós escrevemos uma epígrafe na sua sepultura. Oh Deus, perdoa os seus assassinos, ainda que não os conhecemos pessoalmente. Faça com que o sangue desta vítima seja unida ao sangue de muitas outras vítimas do conflito em Angola, sejam finalmente sementes para uma paz, uma reconciliação autêntica entre os angolanos. A história da família de Domingos, um jovem advogado de Luanda, é semelhante à história de milhares de famílias angolanas. A sua geração está apenas começando a aprender a viver em paz. As próprias crianças continuam a desenhar imagens de batalha e a fazer brincadeiras de guerra. Localizado no sudoeste da África, a história deste país ficou marcada por períodos de conflitos. A luta com os comerciantes de escravos, a Guerra da Independência, que durou 14 anos, e os quase 30 anos de guerra civil, que só terminou em 2002. O trabalho pela paz, reconciliação e justiça permanecem um desafio que os angolanos continuam a enfrentar. Angola é o 5º maior país do continente africano, logo depois do Sudão, República Democrática do Congo, Argélia e Líbia. A sua população, com 16 milhões de habitantes, inclui 10 grupos étnicos. Paradoxalmente, Angola é um dos países mais ricos da África e também um dos mais pobres. Possui os maiores depósitos de petróleo subsaarianos, de diamantes, minério de ferro, cobre, ouro, fosfato e urânio. Mesmo assim, cerca de 70% da população vive com menos de $1 por dia e vivem, sobretudo, da agricultura.
O primeiro europeu a chegar nas terras angolanas foi o explorador português Diogo Cão, no ano de 1482. Os comerciantes portugueses negociavam inicialmente marfim e ouro com os locais, expandindo gradualmente o poder e influência de Portugal. Em 1574, os seus soberanos foram forçados a reconhecer a supremacia de Lisboa. O comércio de escravos começou pouco depois e envolveu deportações em grande escala, sobretudo para o Brasil, República Dominicana e Cuba. A categorização dessas populações faz com que os portugueses dividissem em indígenas, assimilados e civilizados. Os indígenas são as populações africanas que não tinham formação escolar portuguesa e só podiam sair da condição de indígena para assimilado se ele tivesse a 4ª classe e ter hábitos e costumes portugueses. Em 1975, Angola tinha aproximadamente 90% de analfabetos. A Guerra da Independência de Angola começou em 1961. Durou 14 anos e terminou em 1975, sendo um dos últimos países africanos a obter a independência. No entanto, pouco depois começou uma guerra civil entre as forças do governo do MPLA e as guerrilhas da FNLA e UNITA. O partido marxista MPLA, fundado por Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, foi apoiado pela então União Soviética, Cuba e China, bem como pelos restantes países do bloco soviético. No entanto, a UNITA, fundada por Jonas Savimbi, tinha o apoio da República da África do Sul, do Zaire e dos Estados Unidos. Durante quase 30 anos, Angola foi mais um peão na Guerra Fria. Era uma guerra ideológica entre dois mundos. Era uma luta pela riqueza e influência, pelo status, pelo petróleo. Como alguém disse, se o país fosse pobre, a guerra aqui não teria durado tantos anos. Vi amigos meus desaparecerem inesperadamente, pessoas que morreram em condições desumanas, em situações desumanas, porque a guerra produz todos os outros males, a fome, a miséria, a desordem, a desonestidade, desunião no meio das famílias. Não existe nenhuma consequência positiva da guerra. São só consequências negativas. As consequências negativas da guerra também deixaram a sua marca na liberdade religiosa. Angola foi o primeiro país subsaariano a receber o cristianismo e sua primeira capela foi inaugurada em 1491. Com o MPLA comunista assumindo o poder e o início da Guerra Civil, começaram os tempos difíceis para a Igreja Católica Angolana, que possuía uma história de quase 500 anos. Todas as escolas foram nacionalizadas em 1975. Os seminários foram fechados, as estações de rádio católicas liquidadas, as procissões religiosas proibidas e o país foi inundado por propaganda ateísta. Quando se deu a Guerra de Libertação, em 1961, as autoridades portuguesas prenderam uma série de padres que estavam a favor da independência do território. A Igreja Católica e a maior parte dos cristãos conseguiram ser porta-vozes das populações para a conquista da independência.
Quando éramos uma colônia, o governo português não permitia a interferência da igreja na vida social ou política. Quando chegaram os marxistas, eles desautorizaram a igreja de se envolver em qualquer questão, fosse na educação, na saúde ou em questões sociais. Nós não podíamos nos reunir fora da igreja e tivemos de lutar para manter o nosso direito de celebração. As pessoas nunca foram embora. A gente via, por exemplo, jovens que arriscavam a pele e a vida para ir dar catequese, animar um grupo de jovens, e, apesar das ameaças, não é? E da suspeita de que criava reunir pessoas num contexto de guerra. Encontrar pessoas que, no meio destas situações, deixa tudo que está na casa, situações, problemas, vai na igreja e reza, né? Porque sabe que é aí que vai encontrar força para tudo que vai vir depois de dificuldades. Então, tudo isso marca também a nossa fé. Durante a guerra, quando o Estado confiscou todas as estruturas da igreja por causa do conflito UNITA-MPLA, criaram uma escola temporária aqui. As guerrilhas estavam perto e as batalhas aconteciam ao redor da missão. As pessoas se sentiam ameaçadas e por isso fugiram. Então, a missão foi demolida e abandonada. Quase 20 pessoas morreram num só dia durante esse ataque. Com o início da Guerra Civil, muitos missionários, sobretudo portugueses, foram forçados a abandonar o país. Muitos arriscaram as suas vidas e permaneceram no país mergulhado em guerra. O padre Gil foi um dos que permaneceu com o povo de Uaco-Cungo durante toda a Guerra Civil. Eu estou em Angola desde 1982. Apesar de eu ser português, e nós quando cá viemos, eu vim com este sentido de ser bom, pagando de certo modo aquilo que os colonos fizeram. A independência era uma coisa a apoiar e a dar graças a Deus por ter acontecido. Acreditávamos que devíamos ajudar o povo e, de facto, pois precisava. E, graças a Deus, Deus foi-nos protegendo, não fomos raptados, não, como os outros aqui da Kibala. Houve uma altura que muita gente a fugir aqui da guerra, mas Frei, principalmente o Frei G, manteve sempre cá. Eles mantiveram aqui, por causa da fé, mesmo nas consequências que poderia vir, mantiveram aqui. Houve uma altura que já não sentava a andar de carro, mas ele tinha uma bicicleta, ou naquela altura que pediu, e andava muitas vezes. Eu na altura estava nas fazendas, cruzava-me com ele de bicicleta e a ir a dar batismos, realizar celebrações. Isso, por acaso, marquei muito. Começaram os ataques às aldeias. Elas foram queimadas, o que era muito perigoso. E faziam ataques nas estradas. Carros foram atacados. Minas terrestres explodiam. Depois, continuou uma onda de raptos, sobretudo por motivos propagandistas. O objetivo era mostrar que as guerrilhas eram fortes e que podiam fazer tudo o que quisessem. Durante a guerra, a nossa missão estava situada a 280 quilômetros de Luanda. Mas, para qualquer coisa que precisássemos,
Tínhamos que ir até Luanda. Comida, combustível, não tinha nada aqui. Cada viagem era um problema. Será que vamos conseguir passar ou não? Nesse dia, viajávamos numa coluna militar composta por mais de 80 caminhões. Por algum motivo desconhecido, insistiram que eu fosse o primeiro na fila. O ataque aconteceu logo depois de eu ter passado. Os 80 caminhões estavam todos atrás de mim. Todos ficaram queimados exatamente como estavam. Quando voltei, uma semana depois, não era uma visão bonita. Dava para sentir o cheiro dos corpos que não tinham sido enterrados. – 47 missionários perderam a vida durante a guerra, em ambos os lados do conflito. Entre os assassinados estavam o bispo Mbanza Congo e Alfonso Nteka. 68 missionários e irmãs foram raptados pelas guerrilhas e mantidos reféns durante meses. Nós temos um padre que justamente foi assassinado na estrada. E assassinado porque se sabia do seu papel junto da juventude. Temos 2 padres que na estrada encontraram a morte, na estrada, emboscados, e eles iam para assistir às comunidades, bem identificados, mas foram mortos na mesma. Para não falar de muitos catequistas que foram, de facto, massacrados. Por quê? Porque falaram a verdade. Quem vive bem a sua fé, na verdade, incomoda. Quem segue Jesus Cristo, na verdade, incomoda. Por lhe propor a verdade, por lhe propor gestos de amor, quando ele traz no seu coração gestos e atitudes de ódio, essa pessoa incomoda. É porque a atitude da igreja, durante os anos de guerra, foi sempre de denúncia. Denúncia de que aquela não era a situação normal. Aquilo era um mal. Foi uma situação muito difícil, mas eu acho que a igreja, nessa altura, se tornou, na sua voz, mais profética. Nunca mais a guerra. Nunca mais a guerra. Passa agora. Passa agora para sempre. Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda à Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Queridos irmãos, a Igreja de Jesus, a sua dor, o seu mistério, estamos levando para vocês, em 2 momentos, a realidade da Angola.
Esse país rico na sua natureza e nos seus materiais, mas ferido terrivelmente na sua estrutura humana. Um país quase como que sem esperanças, sendo destruído por 2 momentos de guerra, a guerra da independência e a guerra atroz do sistema comunista, que terminou somente no ano 2002, deixando as ruínas. Este povo olha para nós, olha para a humanidade, ajuda a igreja que sofre está presente. É a grande presença da ajuda à igreja que sofre, enxugando as lágrimas deste povo. Um povo que é feliz, um povo que ainda vive dentro de si as feridas de sua ruína, a orfandade, a dor, as lágrimas, a miséria, onde 70% do povo vive com o mínimo de $1, $2, R$4, R$5 por dia. Este povo que se abre para o mundo e que nós estamos dando a conhecer é como que a paixão de Jesus Cristo viva hoje e agora, dizendo, nos ajude a levar a cruz, nos enxugue as lágrimas, nos dê amor. Isto é a ajuda à igreja que sofre. Isto é a missão dos cristãos. É impensável, impossível. E o nosso Papa Francisco vive dizendo, os cristãos de nosso tempo devem dar um testemunho de amor e de fraternidade e de compromisso com a dor da humanidade. Esse documentário é Jesus, vindo vivo, falando e gritando, me ajude, me console, me dê esperança, me sustente, cicatrize as lágrimas. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste momento, ligue para 0800 77 099 27. Ligue-nos já, mande sua contribuição. Mais de 70% de toda a sua estrutura da igreja está destruída. Vamos erguê-la, vamos enxugar, vamos mostrar que sermos cristãos é sermos filhos do mesmo Pai. O cristianismo não tem cor, não tem raça, não tem classe. Hoje e sempre, Jesus disse, vão dizer ao mundo que eu vim para os mais feridos, os mais fracos e os mais pobres do mundo. Hoje ele chega para mim, para você, e diz, me ajude, me erga, me dê a fé, me console depois de tanta dor. Isto é a ajuda à igreja que sofre. Apresentamos o drama de uma realidade atual, para que as notícias do mundo de hoje que ocultam esse drama despertem em mim e em você a solidariedade, o sentimento da ajuda, a fraternidade, a caridade e cicatrizamos a paixão de Jesus no mundo. Que o Pai Eterno, através de Jesus, pela ação do seu Espírito, pela mediação de Maria, nos abençoe e nos comprometa com a dor do mundo. Assim seja. Amém. Você, meu irmão, minha irmã, eu e você que temos a oportunidade de ver, ouvir e sentir a dor de nosso povo e de tomar consciência. É Jesus que um dia nos dirá, eu sofria e você não me ajudou. Oxalá, na hora da morte, Deus diz para mim e para você, vinde benditos, porque soubesse me descobrir nos mais feridos da terra. Pense nisso. É Jesus quem nos questiona.